para ontem, não sei esperar, sabe? Então, acho que isso, no decorrer do tempo, foi juntando, e eu acho que estourou. O sistema nervoso falou, chega, ou você presta atenção ou não, porque eu tive gastrite, eu tive problema de queda de cabelo, ainda tenho, né? E você vai fazendo tratamento e não adianta, e médico fala que é estresse, você fala, estresse o quê? Então você vai levando, né? Aí chega uma hora que o corpo fala assim, agora ou você para ou você para. Foi quando eu tive a primeira crise de ansiedade. Eu tive uma crise de gastrite, fui pro hospital, né? Geralmente 2 vezes no ano eu ia pro hospital com dor de estômago. E aí eu passei mal, eu estava passando por uma dificuldade no meu relacionamento amoroso, tinha terminado uma relação, estava numa outra nova, mas vi que não era aquilo que eu queria, né? E não conseguia terminar, porque eu sabia que a pessoa gostava de mim. Eu acho que isso me fez ficar nervosa, porque eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia arrumar um jeito de chegar na pessoa para terminar numa boa, sabe? Para mim eu não ia conseguir ficar com aquela pessoa, né? Então eu acho que isso foi afetando o meu estômago, porque assim, qualquer crise, qualquer nervoso que eu passo, a primeira coisa que ataca é meu estômago. E aí eu tive uma crise de estômago. Fui pro hospital, tomei medicação e tal. Aí eu voltei para casa, dormi, fiquei melhor. E quando eu acordei, eu tava com o coração acelerado. Eu falei, nossa, o que eu tenho? Então eu parei para perceber, para me olhar, porque quando eu levanto eu já fico pensando, o que eu vou fazer, não sei o que. Não, de repente aquilo fez eu parar para olhar para mim. Aquilo me chamou a atenção, porque meu coração ele batia muito. E as pernas, assim, era como se eu tivesse acabado de treinar, porque eu faço musculação, então quando o treino é novo, você fica meio bamba, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, será que a medicação que eu tomei me deixou assim? Aí tá, voltei pro hospital. Aí chegou lá, o médico virou e falou assim, e eu tava com um pouco de ânsia ainda. Aí o médico falou, vou te dar mais uma medicação e tal, mas eu acredito que isso não seja da medicação. Tomei a medicação crente que essa sensação ia passar. Isso não passou. Não passou, começou a piorar, foi passando os dias, começou a piorar e, sabe, eu tentando fazer minhas coisas normais e ia ficando meio confusa, sabe? Isso foi ficando pior. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho? Aí eu conversei com a minha tia, que minha tia tem ansiedade. E minha tia virou e falou assim, eu acho que você tá com crise de ansiedade. Porque eu tenho 2 tias que têm. Aí eu falei, será? Ela falou, tudo indica que sim, marca um médico que é melhor pra ver, né? Eu falei, mas você não tem alguma medicação que possa tomar? Ela falou, não, é melhor você marcar, porque aí ele vai conversar com você, vai ver se você precisa de medicação ou não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Mas aí eu fiquei enrolando, né? Aí o que aconteceu? Peguei Covid. Nesse período eu peguei Covid. Então piorou mais ainda o negócio. Porque eu fiquei trancada, eu tava sentindo aquilo, eu não sabia do que era. Meu vizinho aqui, parede comigo, faleceu no mesmo período em que eu tava com Covid, ele também pegou. Só que ele faleceu, nossa, aí foi isso, eu fiquei com medo de morrer, eu tinha medo de sair na rua depois que passou o período de isolamento. Eu fiquei assim que eu falei, meu Deus, cheguei no fundo, sabe? Eu tava desesperada, eu falei, gente, eu não sou essa pessoa, eu não aceito ser assim, eu não sou isso. Só que eu não sabia como me ajudar. Aí fui pro psiquiatra, minha mãe foi comigo, porque eu tinha medo de ir sozinha. Minha mãe foi comigo, aí ele passou medicação, que eu ainda estou tomando, né? E aí ele falou assim, olha, você precisa fazer terapia para acompanhar, porque a medicação sozinha, ela não vai te curar. O que vai te curar é você descobrir a causa disso. Estava no Instagram, olhei lá uma página lá que a Eliana colocou, que ela ia fazer uma imersão, e ela disponibilizou o caderno de exercício. E eu peguei esse caderno de exercício. Aí eu fui ler, né? Aí comecei a ler. Só de ler o caderno, porque ela já dava algumas técnicas ali de respirar e tudo mais. Só de ler eu já comecei a me sentir melhor. Eu falei, nossa, é bacana, né? Não sei. Porque eu nunca tinha passado em psicólogo, então eu achava que era só aquele negócio. Mas por quê? Por quê?
por que isso, né? Aí eu achei estranho o jeito dela, né? Falei, técnica para respirar, para você pensar como você queria estar depois de você ter crise, né? Como você gostaria de estar. Aí eu achei aquilo bacana, eu fiz as técnicas, né? Aquilo me ajudou. Eu falei, gente, eu acho que vou seguir essa mulher para ver qual que é a dela. Aí segui ela. Aí ela falou que ia fazer a imersão, não sei o que. Eu falei, eu vou assistir essa imersão dessa mulher para ver qual que é. Aí eu assisti todos os dias, sabe? E ela explicava assim super bem, porque ela contava uma coisa não de qualquer jeito, ela contava porque ela vivenciou, ela passou por aquilo. Então você sentia que as coisas que ela falava, ela passou, porque só quem sente poderia falar, relatar daquele jeito que ela relatava, né? Aí eu assisti a imersão todos os dias, às vezes se prolongou até mais do que o horário, porque estava muito interessante a matéria, sabe? E assim, ela explicava de um jeito que prendia você, porque realmente quando você passa por aquilo, você fala, putz, é isso, olha, é aquilo. Nossa, é verdade, a gente fica assim. E ela falava, olha, tem técnicas, a gente vai fazer assim, isso vai melhorar, e não sei o quê. Aí eu terminei de assistir, a gente foi pro grupo, né? Foi aí que ela finalizou o grupo, eu fui pro grupo, comecei a participar do grupo, né? Ela foi desenrolando as atividades, né? Foi passando várias técnicas, eu fui fazendo, fui aprendendo muita coisa e descobri por que eu sentia aquilo, né? Comecei a entender quando eu tinha aqueles gatilhos que eu ficava, sabe, agitada, o que eu estava passando, por que eu fiquei daquele jeito, o que me levou a ficar daquele jeito. Com o curso, a terapia dela, eu fui aprendendo muita coisa, sabe? Quando você começava a ter crise, eu já sabia mais ou menos o que foi que me ocasionou, já ia buscar as técnicas que ela ensinava e funciona mesmo. Porque, olha, do que eu tava quando eu comecei, o que eu tô agora, olha, Santa Eliana. Santa Eliana, não tenho palavras, não tem dinheiro que se pague, porque assim, fora a atenção, né, que ela dá uma atenção, porque eu tive logo no começo, você fica meio receosa daquilo não dar certo. Eu chamava ela no privado, sabe, quando eu cheguei a ter um momento difícil, eu chamei, ela me levou a uma técnica rápida. Você acredita? Eu fiquei bem, eu falei, meu Deus, que às vezes você está tão assim que você não consegue se ver, se ancorar num espaço. Você precisa que alguém te dê pelo menos um empurrão. E hoje eu consigo, né? Mas às vezes você está com uma dificuldade em alguma coisa, né? E ela sempre amparou. Se você precisasse em qualquer momento, pelo menos ela sempre me deu todo o suporte. Acredito que para qualquer outra das meninas também. Foi assim que eu conheci a tribo. E não vou largar mais. Tem técnicas que ela faz, que é a nossa criança ferida, né? O adolescente ferido, ou como, né? Cada um identifica, né? Então tem situações que ela chega nesse ponto que você vai descobrindo que tudo tá lá atrás, né? Então você vai olhando para aquilo e você vai juntando o que você descobre que você viveu lá e você vai utilizando as técnicas, vai funcionando. Então você vai se ancorar, né, na técnica do porão para ver o que acontece, e aí você descobre que a sua criança está chorando, sabe? Que ela não está bem. Aí você descobre o que é, né? Mas às vezes você está tão agoniado, que foi o período que eu chamei a Eliana, e eu não estava conseguindo eu estava muito nervosa, né? Não estava conseguindo me aplicar ali, né? Ela me orientou, eu fiz o que a minha criança queria, pronto, cara, foi assim, tirado com a mão, sabe? Por fé de Deus. Eu não estava bem, ela foi me ajudando a me centrar na parte do porão, quando eu me ancorei para ver como estava a minha criança. E ela falou, olha, ela tá precisando de você. Você falou que você ia estar com ela, você largou ela. E aí? O que você vai fazer? Cara, naquele dia eu fui comer bolo de chocolate, eu fui ver um filme, juro pra você, eu fiquei bem, passou. São técnicas que realmente funcionam. Você precisa
se ancorar e perceber da onde está vindo isso. Eu estou conseguindo, foi o que eu comentei com a Eliana ontem, eu estou conseguindo me conhecer. Eu não sabia quem eu era. Parece estranho falar isso, né? Mas eu não sabia quem eu era. Eu não sabia, sabe? Eu não sabia. Às vezes a gente ajuda tantas as pessoas, a gente faz tantas coisas e a gente não consegue ver o quanto a gente é forte, né? E quando você passa por uma crise de ansiedade ou por uma situação dessa, você tem que arrumar força sozinha, né? Tem hora que é só você e você, né? E principalmente a gente, parece que nessas horas você não tem uma mão, né? Geralmente você tem que se apegar na sua força, na sua crença, né? E vai, né? E eu tô aprendendo a me conhecer. Eu tô descobrindo que eu não tô no meu lugar, eu tô descobrindo que eu tô em desequilíbrio, sabe? E que eu preciso, assim, muitas coisas que acontecem, não é culpa do outro, a culpa foi minha, porque eu tô no meu lugar errado. Eu percebi que eu dou muito e recebo pouco. Então eu tô em desequilíbrio. Eu preciso, né, receber um pouco para depois também me doar, né? E se a gente não faz isso, não equilibra. E você resolve pelos outros. Os outros sabem, fulano vai resolver, né? A Alessandra resolve, entendeu? A Alessandra resolve. Isso é bom? É bom porque eu consigo resolver, eu sei o que eu sou capaz, né? Assim, eu consigo me virar, eu ponho para pensar, eu faço o negócio acontecer. Só que as pessoas, se eu consigo, elas também conseguem. Então, vai à luta. Não é questão de ser egoísta, é questão de, o problema é teu, isso aqui é você que tem que resolver, não eu. E você consegue enxergar isso. Então, a Alessandra que começou e a Alessandra que está agora, ela está se conhecendo, ela está sabendo, ela botava culpa em outras coisas que ela está vendo que a culpa foi dela, assim, não se chicoteando, mas assim, a mudança agora você precisa fazer, só vai caber a você, né, se colocar no seu lugar, porque você está fora, por isso que as coisas aconteceram, né? Então, essa fase agora é de me corrigir, sabe? É como se você achasse os erros, né, entre aspas, né, porque perfeito a gente nunca vai ser, mas assim, tem coisas que você sofre muito, que te incomoda, que você já detectou, então você já sabe o caminho, tipo, isso aqui eu sei que vai ser mais difícil, mas isso aqui eu consigo fazer. E eu entendi que eu tô no lugar errado. Eu entendi que isso vai continuar me machucando, então só eu que posso mudar, né? Tem coisas que demora mais, mas tem coisas que você já consegue notar. Então, de lá para cá, a mudança pessoal é forte. O que eu mais queria, quando eu estava passando por crise, era que alguém me ajudasse, né? Então, esse alguém foi a Eliane, né? Então, eu acho assim, que é aquilo, é o dar e receber, né? Então, eu recebi da Eliane, né? Então, é bacana eu passar isso para outras pessoas que eu sei que está precisando. Você vê que você vai ajudar outras pessoas, mas não por ajudar, porque você acredita, sabe? Eu não vou falar assim, olha, vai lá pro grupo para fazer média. Não, porque quando eu achei ela, eu desconfiei total, porque eu sou desconfiada. Então, se eu falar para você, vai, é porque ela é boa no que faz, dá resultado. É bacana se ansiando de uma tribo que você sabe que tem uma pessoa que faz acontecer, que dá resultado. Desde que também a pessoa precisa se esforçar, né? Porque milagre só Deus. Então, não adianta nada ela fazer o trabalho que ela fez e a gente também não se dedicar, porque aí você não vai sair do lugar, né? Então, você também precisa querer se ajudar, mas é prazeroso ser ansiando uma tribo que você sabe que dá resultado. Nós somos muito acolhedores, a gente está aprendendo a se acolher, mas quando um põe lá no grupo, hoje, você vai ver só, a gente corre, sabe? Não, calma, olha, faz essa técnica, a gente é muito acolhedor, então a gente consegue ajudar. Então, o fato de você se juntar, a gente vai se acolher, e quando você acolhe o outro, parece que você
Mesmo que você não esteja muito bem, parece que você fica bem. Você fala, não, eu tô me sentindo até melhor. É uma coisa, essa troca, né, de dar e receber, parece que a hora que você dá, mesmo você não estando bem, você se cura e cura o outro, né? Deixa o outro melhor. Então, eu acho que isso é maravilhoso, se juntar, sabe? Não ficar isolado, porque se você se isola, você se enfraquece, você se sente ainda mais só. E aí a força parece que é difícil sozinho, é muito difícil, tudo que for sozinho é difícil. Mesmo nas situações ruins é uma troca boa, porque você, ao mesmo tempo que você está ali, você fala, eu não vou conseguir. Aí vem o cara e fala, eu passei por isso, e eu tô aqui. Aí você fala, pô, então eu consigo. Parece que é uma injeção de ânimo, né? Você fala, eu consigo, se a pessoa conseguiu, eu consigo. Sabe? É aquilo, você vai andar com aquela energia, você vai conseguir, porque a energia vai vir, você vai, né? Você vai ficar se fortalecer ali, é muito bacana. Cada um tem uma força que a gente sabe, é incrível, uma força, se você buscar, ela tem, e precisa acreditar, você não pode se entregar, sabe? Essa força, cada um dá um nome, eu dou de Deus, né? É uma força que te sustenta. Você precisa pegar nessa mão, nessa força e falar, eu vou sair daqui. Porque foi o que eu falei, eu não sou isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Não, eu não aceito. Eu vou levantar. Não, eu nunca tive isso. Então é aquela coisa, quem está passando por isso, ter força, ter fé, acreditar, levantar, se juntar com pessoas que já viveram, porque isso fortalece muito. As pessoas pensam que é besteira, mas não é. Uma ajuda a outra, sabe? Uma conversa, o que for, uma palavra, é muito acolhedor. A gente precisa ser acolhido porque a gente que passa por isso, a gente não sabe se acolher, a gente não sabe se olhar, né? Então, se juntar, eu acho que essa oportunidade de fazer parte da tribo com pessoas que não só pelo fato de dinheiro, não, acho que precisa se olhar para se cuidar, sabe? A gente precisa se cuidar. Não falar, isso é uma besteira, vou tomar remédio e vai passar. Não, não é assim. Não vai passar. Porque aquilo está dentro de você, sabe? Às vezes tem remédio que não cura. Você precisa se conhecer. Você se conhece? Você sabe por que você está assim? Então, eu falo, quem está nisso, acredita, porque dá para sair, dá para melhorar. Se junta com quem vive, porque a união faz a força e a gente vence.